Então, eu vou dar uma pequena recapitulada de tudo que a gente viu até aqui. A gente viu apego seguro, apego ansioso, apego evitativo, apego desorganizado. Tudo o que acontece desde a nossa infância com as pessoas que a gente foi criado, né? Com os mais próximos, especialmente pai e mãe, mas o cuidador que seja. E como que isso impacta na vida adulta, né? Nos relacionamentos especialmente. Então, como o apego seguro, o apego ansioso, o apego evitativo, o apego desorganizado, como que isso impacta na vida adulta? E como que esse tipo de apego pode desenvolver um relacionamento com Deus vago, vazio, assim, sem muita profundidade. Semana passada, a gente viu como que a gente pode ser transformado, como que essa nossa história de vida a gente pode transformar através da renovação da nossa mente. E Paulo fala, né, não se amoldando ao mundo, a primeira coisa, e renovando o nosso modo de pensar, as nossas crenças antigas, as nossas crenças tóxicas que a gente muitas vezes trouxe da infância. E agora eu quero fazer uma pequena entrevista. E agora eu quero convidar os dois casais, a Andresa e o seu esposo, o Haroldo e a sua esposa, que venham aqui à frente. Não pode pensar muito, tá? Quanto tempo estão casados? Então, Andresa, aí primeiro, há quanto tempo vocês estão casados? 21 anos. 21 anos. E o Haroldo e a Irenilda, quanto tempo? 44. 44. Quanto tempo vocês passavam juntos na época de namoro? Quando vocês estavam namorando, quando vocês se conheceram, vocês ficavam muito tempo juntos, muito tempo conversando? Quanto tempo vocês gastavam mais ou menos por dia, ou investiam, né, por dia no relacionamento, conversando, enfim? Bastante tempo, mas assim, era muito ao telefone, porque trabalhava durante o dia, à noite. Às vezes eu estava tão cansada que estava falando, às vezes dormia. Quanto tempo vocês gastavam? Vocês se lembram? 44 anos atrás, é mais um pouquinho, talvez? Nós namoramos 10 meses. Olha. E ele trabalhava e eu também, né? Então, eu o dia inteiro estudava também. Mas, assim, não foi muito tempo não que nós ficamos juntos, né, amor? Era, quando ele podia, a gente se encontrava à noite, né? Ia lá na casa, e era esse tempo que a gente tinha. Trabalhando, dava pra gente ficar conversando no trabalho, né? Na época de solteiro, nosso tempo era menor, tínhamos menos tempo, mas era mais intenso, né? Qual dos dois são mais verbais? Ou seja, gostam de falar palavras de apreciação e falavam isso durante o namoro, assim, com bastante intensidade e frequentemente. Tipo, eu te amo, como você tá linda, como você tá elegante. Existia isso? Como é que é? Existia, o Haroldo sempre gostou de elogiar qualquer coisa que eu fazia. E isso é bom, né? É da gente falar menos e fazer mais. É o Wesley, até hoje ele ainda fala, elogia, Uhum. e abraça, e diz que estou bonita, Uhum. enfim, falo, mas menos. Acho que até por conta da criação, né? Quase que já respondeu a pergunta, a próxima pergunta que eu vou fazer, mas a pergunta que eu vou fazer é a seguinte: hoje em dia, vocês conversam o mesmo tanto, vocês saem, vocês investem, as palavras de elogio continuam ou são menos intensas? Olha, por incrível que pareça, assim, não é igual, mas ainda continua bastante, só que diminuiu, né? E a gente conversa muito, ele é muito parceiro, né? Ele se preocupa muito e ele ainda elogia muito e ele gosta de dar mão, ele diz que ama, gosta de beijar, abraçar. Então, é aquilo, eu sou casada há 21 anos, mas não parece que eu sou casada há 2, 3 anos. E eu digo, né, que se tivesse que casar com ele 1000 vezes, eu casaria porque ele é um presente de Deus. Olha que lindo, gente. E à medida que o tempo passa, a
gente conversa mais. Né? E são conversas assim, que vão, no passar do tempo, se aprofundando. Gosto muito de ouvir. E ele gosta muito de falar. Certo aí, né? Se vocês tivessem que resgatar alguma coisa da época de namoro para hoje, resgatar alguma coisa que ficou lá atrás e que talvez não veio, ou veio tudo e ainda está melhor, o que vocês diriam? Está melhor ou eu resgataria tal coisa na época do namoro? O que vocês diriam? Uma coisa que eu resgataria seria a espontaneidade e a naturalidade de quando a gente estava junto, né? Porque quando nós estávamos juntos naquela época, eu percebo que nós éramos muito mais espontâneos, a gente se abraçava, a gente não tinha muita preocupação onde a gente estava, né? Com o passar do tempo a gente foi ficando mais recatado e tal. Então a nossa expressão em público, eu resgataria daquele tempo, achava mais ok, né? Quando coisa de namoro sai bastante, né? Então eu acho que resgataria talvez isso, ter mais momentos a sós, né? Mas assim, é contraditório, porque ao mesmo tempo você também quer estar com filhos, né? Eu acho que talvez o que ele falou é resgatar um pouquinho mais de tempo, embora a gente faça tudo junto, a gente vai sempre que pode ao mercado junto, a gente vai ao shopping junto, ele tem paciência de ficar lá esperando. Ele é muito tranquilo, então assim, não me falta muita coisa. E eu acho que o principal, eu não tenho muita saudade daquela época, que acho que o principal que foi o papel do Wesley na minha vida, foi ele me resgatar para a vida evangélica, porque eu era católica, foi através dele, foi indo com ele. Então, assim, eu não tenho... O nosso começo de namoro tinha isso mais, um pouco mais, mas acho que o principal foi essa questão de religião, conhecer a igreja adventista e me batizar, então... Muito linda essas duas histórias, concordam? Muito obrigada pela participação de vocês. E, na verdade, vocês podem estar achando, né, que isso talvez uma palestra para casais, né? Mas, na verdade, eu achei muito bacana que tanto Wesley e a Andresa, quanto o Haroldo e Irenilda, os dois casais continuam nesse envolvimento de se conhecerem, de serem propositais, né? A sair juntos, dedicar tempo e tudo mais. Mas eu quero ler para vocês uma carta de um noivo que não teve essa mesma experiência, e ele diz assim: a minha querida noiva, eu sinto que nosso relacionamento já não é mais o mesmo, que você não me ama mais como no início do nosso relacionamento. Eu sinto que você se afastou. E eu quero falar desse noivo que escreveu essa carta. E se a gente partir do princípio que esse noivo é Jesus e nós somos a noiva, será que alguém aqui, alguém que é casado, está no relacionamento, será que estaria sentindo falta de alguma daquelas coisas do namoro, de alguma daquela época de namoro, né? Mais tempo de dedicação, quem sabe sair mais juntos, quem sabe conversar mais? Eu não sei, você sabe, mas você vai dizer. Mas Jesus, ele disse o seguinte, ele falou: eu tenho contra ti que você deixou o primeiro amor. Essa passagem me fez refletir que nós, né, eu pelo menos, vejo o quanto eu preciso melhorar nesse relacionamento com Jesus. E a Bíblia tem as comparações de Jesus como o noivo e a igreja como a noiva. E nós todos estamos aqui porque a gente anseia estar com esse noivo. E anseia estar com esse noivo para sempre, para toda a eternidade. E uma coisa que eu tenho feito é me perguntado o que é a vida eterna.
Mas a partir do momento que eu li um certo verso, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, eu mudei a pergunta. Para quem é a vida eterna? E eu me deparei com esse verso, e a partir desse verso é que me veio a pergunta: quem é a vida eterna? E a vida eterna é essa, diz João, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E a partir desse verso eu comecei a ver outros versos que falam sobre o conhecer Jesus. Como é importante a gente conhecer o nosso noivo, digamos assim. E eu quero a participação de vocês hoje. E para isso, então, eu vou pedir para quem? Eu vou pedir para o... esqueci o teu nome. Robson. Robson, lê essa passagem para a gente. Bem alto. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. Pode continuar. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olhem que coisa linda. Eu não sei se vocês já tinham se deparado com isso, mas quando eu me deparei que Jesus, ele é a própria vida eterna. E quando nós o conhecemos, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós entregamos o nosso coração a ele, a partir daí a vida eterna já entrou dentro de nós. E a partir daí a gente já começa a experimentar, a ter um gostinho do que é viver eternamente. Porque apesar de que muitos de nós aqui talvez, vamos morrer, não sei se alguns estarão vivos na volta de Jesus, o fato é que a vida eterna é Cristo. E quando ele habita em nós, a gente já começa a experimentar a vida eterna. E como é bom a gente conhecer o noivo. Conhecer o noivo, passar tempo com ele. Então, se conhecemos a Deus e a Jesus, o noivo, já teria começado a vida eterna para nós. Eu gosto muito também dessa passagem. Eu vou pedir para a Fana. Fana, lê para a gente. Tá aí, ó. Pode ler. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja glória, agora e para sempre. Amém. Olhe quantas passagens que falam que nós precisamos conhecer a Deus, conhecer Jesus. E como conhecer a Jesus? Como conhecer a vida eterna? Como conhecer o noivo? O nosso noivo, aquele que vem nos buscar. Olha só o que diz Filipenses. Pode ler, Emerson, para a gente? Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa do Cristo. Continue. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Tem a continuação. E as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não entendo a minha própria justiça que procede da lei. Não entendo. Mas o que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Muito bem. Vocês percebem que ele fala várias vezes, eu tenho como perda isso, eu tenho como perda aquilo, e eu considero como esterco. Eu achei muito interessante, eu só vou voltar um pouquinho aqui. Peraí. Que Paulo, ele fala sobre considero como esterco. Aí quando eu estava preparando esse PowerPoint, e eu estava limpando o meu computador, porque meu computador está muito carregado, e eu comecei a limpar, a tirar muita coisa, tirar muita foto, transferir para cá e para lá, um monte de coisa. Mas eu estava com aquele pensamento, eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais a Deus, mas eu preciso limpar o meu computador. E aí me veio a passagem de Paulo, considere como esterco. Limpar o computador, considere como esterco. Fica comigo agora. Deixa o resto. E eu achei, e isso começou a vir outras coisas. Daí eu precisava também embrulhar alguns presentes, mas eu queria rever o PowerPoint, queria rever. Aí
me veio o pensamento, Isabel, lembra da passagem de Paulo, considere as outras coisas como esterco. Faça isso primeiro, considere como esterco as outras coisas. Mas busque a mim, esteja comigo, tenha sede de mim, tenha fome de mim e fica comigo. As outras coisas te serão acrescentadas. E eu vou pedir para o Haroldo. Opa, Haroldo, você pode ler para mim? Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Graça e paz lhes sejam multiplicados pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas glória e virtude, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas, promessas, vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pelos maus desejos. Olha só, eu achei fantástico essa passagem de Paulo, porque ele está falando o seguinte: se você se firmar nas promessas, na verdade, você vai fugir do molde do mundo. Lembra do molde do mundo que a gente falou sábado passado? Que o mundo tem um molde e que a gente muitas vezes se molda no molde do mundo. Aqui ele está falando, pelas promessas, pela verdade, vocês vão escapar do mundo. Então eu quero que vocês comecem a conectar que a nossa infância, aquilo que a gente aprendeu, o nosso estilo de apego, ou apego ansioso, o apego evitativo, o apego desorganizado que a gente viu, que vem desde a nossa infância, ele pode ser destruído através da renovação da nossa mente. E a renovação da nossa mente, ela está aqui, ó. Ela está nas promessas e no que mais? No conhecimento. Quanto mais a gente conhece o noivo, quanto mais a gente conhece a Cristo, mais nós vamos confiar nele. E Pedro também diz assim, por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua confiança a virtude conhecimento, domínio próprio a perseverança a piedade, a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem em vocês, crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Hoje, na recapitulação da lição, o pastor estava comentando sobre a idolatria, sobre como que Moisés, como que o povo se perverteu na idolatria e como que eles chegaram ao ponto da idolatria. Na minha opinião, foi a falta de confiança em Deus que os levou à idolatria. Tanto que Moisés conhecia o Deus, ele conhecia tanto a Deus, que ele tinha a ousadia santa, digamos assim, de chegar para Deus e interceder pelo povo. Ele tinha a confiança de saber quem Deus era, ao ponto de falar, não, o teu caráter é mais importante, o Senhor falou, o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso. Então ele teve a coragem de chegar. Eu acredito que quando a gente desenvolve um relacionamento com Jesus, com Deus, e nós conhecemos esse Deus, cada vez mais a nossa origem doentia do passado, da infância, fica para trás. A nossa preocupação com o futuro e a nossa ansiedade com o futuro, ela deixa de existir. E a gente passa a amar a Deus, a ter confiança de chegar nele
e falar com ele e pleitear a nossa causa com ele. Assim como ele disse, vinde, argui-me, conversai comigo. Todavia, se alguém não tem as qualidades acima, Pedro fala, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. É muito importante que a gente se lembre que os nossos pecados foram perdoados, que a nossa infância doentia, tóxica, não existe mais, porque Cristo nos livrou, Cristo nos libertou de tudo aquilo, de toda aquela escravidão que a nossa mente produziu. Portanto, irmãos, empenhem-se. Eu achei muito interessante essa passagem que ele diz, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois dessa forma jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos ao entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu acho muito interessante eu acho que é Apocalipse, que Jesus fala assim, que ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai, para aqueles que ele conhece e para aqueles que estarão prontos. Para aqueles que não estarão prontos, o que ele vai dizer? Apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. A importância de a gente conhecer o nosso Salvador, ela é fundamental, principalmente nesses dias que a gente vive agora. E aí vem uma autoanálise para a gente fazer, né? Eu tenho me esforçado para conhecer a Cristo, eu amo a Deus e ao próximo, eu amo a mim mesmo, ao ponto de cuidar bem do meu corpo e da minha mente. Interessante que por alguns anos eu frequentei uma igreja e hoje eu consigo enxergar como que líderes poderiam tomar decisões sábias diante de uma mesa cheia de doces e Coca-Cola e refrigerantes e tudo mais, numa comissão onde estávamos ali tomando decisões importantes para a igreja. Mas na época não caiu a minha ficha. Hoje, eu olhando para mim, para o meu corpo como templo do Espírito Santo, eu olho como é importante a gente se olhar, né? Olhar para nós mesmos com amor, com dignidade, com carinho, com afeto, que é assim que Deus olha para nós. E nós temos que ter esse olhar também para nós mesmos. Tenho domínio próprio, sou honesto nos meus compromissos, sou confiante, perseverante, piedoso, tenho afeto pelas pessoas, deixo o passado para trás, ou eu carrego ele, perdoei a mim mesmo e perdoei aos outros, ou ainda preciso perdoar, renovo a minha mente todos os dias, estou livre das mentiras que aprendi na infância. Uma das mentiras mais poderosas, essa semana eu estava conversando com uma pessoa, e ele falou assim, olha, eu nunca me vi como alguém incapaz. Mas eu tenho sofrido muito ultimamente. Eu não consigo, eu estou stuck, eu estou parado, congelado, eu não consigo fazer nada, porque eu me vejo como alguém incapaz. E a Bíblia, o que a palavra fala? Tudo posso naquele que me fortalece. Quantas vezes, eu nem sei enumerar quantas vezes que eu, dropei, né? Eu cancelei a minha inscrição na universidade por anos e anos e anos aqui nos Estados Unidos, por falta de confiança. Mas na época, o que a gente faz? O que um evitativo faz? Ah, não, é por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo. A gente dá um monte de desculpas. Mas um dia o Senhor me confrontou e falou, tudo isso tem o seu fundo, mas não é a raiz do problema. A raiz do problema é a falta de confiança. Se empenhar, gente, é o mesmo que se esforçar. Se esforçar para quê? Para conhecer o nosso Pai, desenvolvendo um relacionamento de apego seguro. Lembra dos apegos? Lembra dos estilos de apegos? Jesus quer que a gente desenvolva um apego seguro com Ele.
aonde nós podemos confiar totalmente nele. E também para confiar nas promessas e ter a certeza de que o Espírito Santo habita em nós. Quantas vezes nós duvidamos de nós mesmos, porque nós não temos essa certeza. A gente não vive por essa certeza. E uma coisa que eu acho muito interessante, que eu estava entrevistando os casais aí, e eu vi e vejo por mim mesma, né, depois de 40 e tantos anos também de casada, a gente tem que ser intencional. Se nós, como casais, não formos intencionais no estar juntos, no conversar, marcar um date, né? Eu me lembro que eu fiz vários babysitters sitting na minha vida aqui nos Estados Unidos para alguns casais, que eles, toda quarta-feira, eles iam a um date, eles iam se encontrar. E muitas vezes, nós, não só como casais, relacionamento de casar, mas como amigo, e principalmente com o amigo Jesus, nós temos que ser intencionais na busca, no relacionamento com ele. É ser intencional. Como? Nos esforçando para conhecê-lo. Isso a gente já viu algumas vezes antes, né? É orando, buscando a Bíblia, lendo, cantando e tantas outras coisas. E comunicando, né? Falando com outros. Essa semana eu criei coragem e eu estava no TJ Maxx e eu acredito que o Espírito Santo me impressionou e falou assim, vai naquela mulher ali, ó, aquela ali, e diz para ela assim, God told me, impressed my heart to tell you that He loves you. E Deus impressionou meu coração para falar para você que Ele te ama. Só que eu sou tímida, por incrível que pareça, eu sou muito tímida. E eu fiquei pensando assim, eu ia para lá e eu ia para cá, falei, vai naquela mulher e fala isso para ela. Falei, meu Deus, eu tenho que treinar isso, porque é muito difícil para mim, extremamente. E aí, essa voz, né, essa coisa no meu coração, esse meu diálogo interno falou assim, mas é por isso mesmo, você tem que treinar, vai lá, fala com ela. Gente, me enchi de coragem e fui lá e falei para ela. Ela abriu um sorriso e falou, thank you so much for this message. Muito, muito obrigada por isso. E eu fiquei feliz, né? Feliz não só por ela ficar feliz, mas porque eu rompi uma barreira minha, né? E Deus quer que a gente vença as nossas barreiras. Ele quer que a gente confie que com Ele nós somos mais do que vencedores. E eu quero convidar você a ler comigo essa passagem, né, tão conhecida de Paulo. Vamos lá? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé, confiança no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Jesus, ele diz uma coisa para nós hoje. Eu assisti uma pessoa que ela transmitiu isso e isso tocou muito forte e eu queria dividir isso com vocês. Jesus diz, eu estou mais impressionado com o meu poder de te tornar completo do que com os estragos que o pecado fez na sua alma. Eu tenho certeza que, porque quando a gente fala de pecado, a gente pode pensar em matar, roubar, mas às vezes a gente mata a nossa alma com palavras rudes para nós mesmos. Muitas vezes a gente rouba a nossa felicidade por autossabotagem. Muitas vezes a gente se autodestrói com pensamentos que estão só colocando a gente para baixo. Mas Jesus disse que Ele quer pegar todos esses estragos, né? E curar as nossas dores. Então eu convido você nessa manhã, ele diz, dá-me, filho meu, o teu coração. E uma das coisas que tem impressionado o meu coração é essa questão de dar para Jesus o nosso coração. Porque do coração saem, diz a passagem, né, que do coração
procedem as saídas da alma, algo assim. E Jesus pede exatamente o coração, porque é ali no coração que estão as nossas emoções, é ali no coração que estão as raízes daquilo que a gente passou, de tudo que a gente sofreu na infância, ou mesmo que a gente desenvolveu, coisas que nós desenvolvemos a respeito de nós, a respeito dos outros, a respeito de Deus. E ele diz, dá-me o teu coração. Quando a gente dá o nosso coração para Jesus, a gente fica vulnerável. É por isso que às vezes é tão difícil a gente entregar o nosso coração de fato, para que Jesus tome posse, para que Jesus entre na nossa vida. E como disse Paulo, não seja mais eu quem vive, mas Cristo vive em nós. Tudo isso, meus queridos, tem um grande fundamento, uma grande raiz. Quando a gente coloca Jesus como centro da nossa vida e a gente realmente, de fato, dedica-se a conhecê-lo, a nossa vida muda. Não porque a gente queira, mas porque Jesus vai impressionando o nosso coração. Então, o meu desejo é que todas aquelas feridas da alma, todas aquelas feridas que a gente por anos vem trazendo, vem carregando, que hoje a gente saiba que Jesus, como eu já falei, ele carregou essas feridas, ele tomou essas feridas para ele. E nós podemos desenvolver um relacionamento, um conhecimento desse Jesus, bem profundo. E quando ele vier, ele vai dizer, vinde benditos do meu Pai, porque isso está sendo preparado para vocês desde a fundação do mundo. Que a cada dia, quando você abrir os olhos, você pense, hoje é o dia da vitória. Porque a vitória de ontem não serve para hoje, tá? O date que você fez com a tua esposa semana passada não serve para essa semana. Você tem que programar um outro date. Você tem que programar uma outra atividade com ela. Você tem que sentar e conversar junto. As conversas que você teve no passado não servem para agora. Hoje é o dia. Hoje. Que hoje cada um de nós saímos daqui com o desejo de conhecer mais a Cristo. E agora a Larissa vai cantar uma música que eu gostaria que cada um de vocês, cada um de nós, fechasse os olhos. Eu gosto muito dessa música que ela vai cantar, e que você se transportasse, assim, transportasse a tua mente, visualizando Jesus, visualizando aquele pelo qual nós estamos aqui, na verdade. Ele é a razão da nossa vida, da nossa existência, de tudo aquilo que a gente almeja. Cristo seja em mim o princípio e o durante, seja tudo a cada instante, desde quando eu acordar até quando de
estaria eu se não por teu amor, ao ver tua bondade agindo em meu favor, a tua doce paz transforma o meu viver para que outros possam ver Cristo. Seja em mim, em todos os sentidos, Cristo esteja em mim. É tudo que eu preciso, Cristo faz de mim alguém mais parecido com o que há em ti. E que não permaneço, não insisto ser. Que antes do teu amor, meu filho, meu vilão, me molde e reconstrua, para que eu seja assim, seja Cristo em mim. Para que eu seja assim, Cristo sempre em mim. Amém. Que lindo, né? Nossa, eu escuto essa música, eu me emociono. Vamos ficar em pé então e vamos orar ao nosso Deus. Querido Jesus, que coisa linda, maravilhosa, que é o teu nome, que o Senhor fez por nós. E não existe palavras, não é sobre nós, é tudo sobre o Senhor. O Senhor nos cura, nos restaura as nossas dores, as nossas feridas. Maravilhoso Evangelho, Senhor. Maravilhoso Evangelho é esse que o Senhor deixou para nós. De libertação. Libertação de nós mesmos, muitas vezes. Dos nossos próprios pensamentos loucos, que muitas vezes nos congelam. Ó Senhor, que cada pessoa aqui sinta, saia daqui com um desejo imenso de conhecer a Ti como Salvador, como Senhor, como amigo, como protetor, enfim, como todas as qualidades que só o Senhor tem. Que o Senhor se revele a cada um segundo a necessidade de cada um. Eu peço que Teu Espírito Santo, tão amável, seja abundantemente jorrado em nós, por intermédio da Tua Palavra. Porque quando a gente estuda a Tua Palavra, quando a gente vê as Tuas promessas, não tem como a gente ficar em cima do muro. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém.